de desacreditar a grandeza de nossa nobre missão, lembrem-se de que a calúnia jamais maculou a glória de Caxias. O Exército Brasileiro, perpétuo defensor dos interesses nacionais. O presidente Bolsonaro pode usar o artigo 142 da Constituição Federal para impedir a posse de Lula? Eu vou soltar um pequeno trecho de um vídeo e já volto com vocês. Se em algum momento verdades transfiguradas, notícias infundadas e tendenciosas ou narrativas manipuladas tentarem manchar nossa honra, na vã esperança de desacreditar a grandeza de nossa nobre missão, lembrem-se de que a calúnia jamais maculou a glória de Caxias. O Exército Brasileiro, perpétuo defensor dos interesses nacionais, permaneça servindo a nação e seja reconhecido por seu patriotismo vibrante, pela busca da modernidade e pelo eficiente e permanente estado de prontidão na garantia de nossa soberania. Que a legalidade, a legitimidade e a estabilidade continuem como valores centrais, sempre em respeito ao povo e à nossa amada nação. Vejamos. Primeiro, vamos compreender a redação do dispositivo a fim de que eu possa fazer alguns esclarecimentos sobre essa ação do presidente Bolsonaro usar o que dispõe o artigo 142 da nossa Constituição para impedir a posse de Lula, ou seja, para evitar que Lula se torne presidente do Brasil, mesmo diante de toda essa situação que ele está envolvido. O artigo 142 da Constituição Federal está no capítulo que trata das Forças Armadas e o dispositivo está assim redigido: as Forças Armadas, que é constituída, ou seja, formada pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Permanentes e regulares. Significa dizer que, mesmo havendo a transição de governos, as Forças Armadas do Brasil não têm mudança. Elas permanecem como estão regularmente. São organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Significa dizer que o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República em exercício. Essa palavra sob a autoridade suprema do presidente da República significa dizer que os comandantes das três forças, juntamente com o ministro da Defesa, devem obedecer hierarquicamente às ordens do presidente da República em exercício. E continuando, diz o dispositivo: destinam-se as Forças Armadas, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, a garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes, e aí eu acrescento, destes poderes, a garantia da lei e da ordem. Então, qualquer um dos poderes constituídos pode chamar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Então, diante de uma situação
em que, por exemplo, o presidente da República, que é o poder executivo, é o poder constituído, poder executivo, observar em que houve a quebra da lei e da ordem, pode sim utilizar as Forças Armadas para garantir, ou seja, retornar à normalidade regular. No caso de necessidade, juridicamente, se houvesse essa necessidade e o presidente Bolsonaro chamasse as Forças Armadas com base no que dispõe o artigo 142 da Constituição Federal, para, por exemplo, percebendo ele que a ordem aqui foi quebrada com a posse de Lula ao cargo de presidente da República, e o Supremo Tribunal Federal declarasse essa ação do presidente Bolsonaro ilegal, nada adiantaria, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal não teria validade, tendo em vista que o presidente da República está se utilizando desse dispositivo para, no entendimento de um dos poderes, que é o poder executivo, garantir a regularidade da lei e da ordem. Então, mesmo que o presidente da República chame as Forças Armadas para essa intervenção e tenhamos uma decisão de outro poder, do Supremo Tribunal Federal, dizendo: olha, não pode, essa sua ação é ilegal. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal não teria qualquer validade, porque nesse cenário não cabe ao Supremo Tribunal Federal intervir, porque a Constituição diz que um desses poderes agindo legalmente, e o Poder Executivo, a instituição Presidência da República, é um poder legalmente constituído. Não cabe nesse momento um dos poderes intervir no outro. Então, mesmo que o Supremo Tribunal Federal diga que a ação do Executivo, no caso o presidente Bolsonaro, é ilegal, esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal não valeria de nada diante dessa situação, em que o presidente da República, repito a exaustão, poder executivo, avoca esse dispositivo para usar as Forças Armadas para garantir a regularidade de um poder ou garantir a regularidade da lei e da ordem. Não tem espaço aqui para outro poder constituinte se imiscuir nessa questão. Portanto, diante desse cenário aqui que nós estamos imaginando, caso o Supremo Tribunal Federal declare que isso é inconstitucional, ilegal, não teria qualquer validade esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Na data de hoje, eu gravo o vídeo em 23 de dezembro de 2022. Milhares de pessoas estão nas ruas pedindo que o presidente da República utilize esse dispositivo para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi declarado eleito presidente da República pela Justiça Eleitoral, de assumir o poder. Então, as pessoas estão nas ruas pedindo exatamente isso, que o presidente em exercício utilize o que determina o artigo 142 da Constituição Federal para impedir a posse de Lula. Nós estamos vivendo esse cenário nesse momento. E você, compreendeu as explicações? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre o tema que eu apresentei aqui.
Aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.